Como seguimos a Jesus? Eu quero lembrar a vocês, a partir do Evangelho de João, capítulo 19, dois homens que seguiram a Jesus. Mas dois homens que tiveram duas trajetórias diferentes na sua própria vida. Eu me refiro a José de Arimateia e Nicodemos. Antes de ler o texto, eu preciso fazer um breve informe sobre como os mortos eram tratados ao tempo de Jesus, portanto, no primeiro século em Israel. Era comum que os mortos fossem enterrados em túmulos, tumbas, e muitas famílias tinham o seu próprio túmulo, onde então sepultavam os seus queridos. Lemos isso ao longo do Novo Testamento. José de Arimateia tinha um túmulo para ele e sua família, tal como Abraão, lemos em Gênesis 23, fez para Sara e todos os seus familiares. Quando o corpo era levado ao túmulo antes de ser sepultado, ele era preparado com ungüentos e diferentes especiarias. Um ano depois, é importante essa informação porque ela é praticada também hoje no Brasil, inclusive, não totalmente, mas a legislação assim o estabelece. Um ano depois, a família voltava ao túmulo, recolhia os ossos, colocando-os em pequenas caixas funerárias ou ossários. Hoje é comum, por exemplo, no Rio de Janeiro, pela lei inclusive, que esses ossos vão para um ossário público, quando há uma exumação. Mas naquele caso, era muito frequente que a família já tinha essa caixa, como acontece hoje nos casos de cremação, e ali os ossos eram colocados. Essa breve introdução nos ajuda a entender então o que vamos ler agora, João 19, 38 a 42. Você pode ler na Bíblia que você tem na sua frente aí, pode ler no seu equipamento digital, você que está em casa pode também ler na sua Bíblia em papel, ou no seu equipamento eletrônico, ou simplesmente me ouvir, e assim nós vamos entendendo um pouco dessa história. João 19, 38 e subsequentes. Depois disto, José de Arimateia, um fariseu, membro do Sinédrio, concílio que comandava a vida religiosa em Israel, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar da cruz o corpo de Jesus. Se o corpo não fosse requerido, poderia ficar ao relento para ser estraçalhado pelas feras. E Pilatos deu permissão. Então, José de Arimateia foi e retirou da cruz o corpo de Jesus. Essa é a primeira personagem de hoje, José de Arimateia. Arimateia era a cidade de onde ele era. Ele, portanto, não era natural de Jerusalém. Agora, a segunda personagem, e Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, João capítulo 3, todos sabemos essa história.
também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Segundo o personagem, temos agora então a conclusão da história. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, alguns providenciados por Nicodemos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim ou um pomar, porque ali se plantavam não só flores, mas também plantas frutíferas. Nesse jardim ou pomar havia um túmulo novo, que os evangelhos nos informam que era de propriedade de José de Arimateia, no qual ninguém ainda tinha sido sepultado. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Como seguimos a Jesus? Podemos seguir a Jesus como o primeiro José de Arimateia, em segredo, com medo. Não é só hoje que nós queremos estar bem com os nossos amigos, ou queremos estar bem com os valores que acabam sendo apresentados como sendo os corretos, mesmo que discordemos. Já era assim naquela época. José de Arimateia era um líder, fazia parte do conselho, hoje poderíamos dizer a Câmara dos Deputados, se fôssemos fazer uma comparação. Se eu me identifico como cristão, como seguidor de Jesus, eu vou ser alvo de chacota e vou perder o meu prestígio entre os meus pares. Naquela época era assim, hoje também é assim. Nós, às vezes, renunciamos ao que sentimos, renunciamos ao que pensamos, para que as pessoas nos aprovem. No trabalho, quantas vezes, quando encontramos pessoas em comum e dizemos: ah, fulano de tal que trabalha com você, ele é da minha igreja, e a pessoa diz: eu não sabia, por exemplo, porque essa pessoa nunca disse, e talvez nunca tenha vivido como seguidor de Jesus Cristo para ser notado. Podemos fazer uma comparação? Preferem ficar mal com Jesus e bem com a sua turma. Assim era José de Arimateia, o primeiro José de Arimateia, porque ao segundo José de Arimateia houve um momento na vida dele, um ponto de inflexão, podemos dizer, uma real conversão, que ele não se importou mais com aquilo que iam pensar dele. Vocês imaginem o que é que o Pilatos pensou dele. Mas esse cara não é fariseu? Ele não é líder aqui de Israel? Está interessado nesse camarada aí? Vai cuidar dele agora? José de Arimateia não se importou. Não se importou com os outros 69 ou 71 conselheiros, porque nesse momento que a Bíblia não relata, ele entendeu que tinha que agradar não aos homens, mas agradar a Deus. Agora nós temos um José de Arimateia corajoso, que não se importa com o que vão dizer a respeito dele,
porque o amor dele por Jesus é muito maior do que a opinião pública. Agora, o segundo José de Arimateia é um José de Arimateia dedicado a Jesus, ao ponto de considerar Jesus um membro da sua família de sangue, ao ponto de dedicar o túmulo da sua família para o sepultamento de Jesus. Jesus nunca teve uma casa, quanto mais um túmulo. E além disso, os seus parentes moravam na Galileia. Jesus morreu em Jerusalém. Os seus familiares eram do norte. Jesus morreu no centro-sul. José de Arimateia entendeu que a solução daquele caso era com ele. E o túmulo era novo. Isto é, ele tinha comprado e queria certamente inaugurar com algum querido seu. Ele rompe esta sequência idealizada e faz sepultar no túmulo que era dele e de sua família, este a quem agora considerava como sendo da sua família. Pergunta é óbvia. Qual José de Arimateia é você? É simples a pergunta e a resposta também é simples. Já disse, estou convencido que cada vez mais nós seremos minoria no mundo em que vivemos. Se nós de fato vivermos como segundo José de Arimateia, nós seremos hostilizados, desprezados. Uma vez, uma pessoa no diálogo comigo, eu respondi ao final: Deus abençoe você. E ela me disse: Israel, você ainda está nessa? Mas eu não posso me importar com aqueles que vão achar isso ou aquilo a meu respeito, nem você. Porque eu sou não o primeiro, mas o segundo José de Arimateia. Eu espero que você também. Seus colegas vão, como se diz hoje, cancelar você? Todo respeito, é problema deles, não é seu. Vão dizer que você é isto ou aquilo porque você segue a Jesus? Você lê esse livro aqui arcaico, esse livro aqui escrito há 3.000 anos, você lê um livro escrito há 3.000 anos, ou 2.000 anos, mas temos agora a outra personagem, Nicodemos. Já disse aqui, recomendo, quem não viu ainda The Chosen, é um seriado que tem um site próprio, exclusivo, The Chosen, Os Escolhidos. Muito interessante porque, a partir do texto bíblico, eles ficcionizam as personagens. E a maneira como pintam Nicodemos é magnífica. É um dos grandes momentos, porque a Bíblia diz apenas que ele era um fariseu e foi se encontrar com Jesus à noite. Mas, gente, entre essas frases e tudo que ele fez, há muita coisa que ele fez. Tanto é que agora ele reaparece 3 anos depois, 2 anos depois, talvez. E ele não vou dar toda a história dele, porque você vai ver o filme. Ele é alguém que passa a ter dúvidas a partir daquilo que ele cria sobre o Messias, em função da transformação total por qual passou Maria Madalena. Ficção. Relembremos, ficção.
mas é uma ficção que capta bem uma grande possibilidade de como viveu Nicodemos. Recomendo, The Chosen. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Isto é, em algum momento ele foi o chefe do Sinédrio ou alguém como tal respeitado. Esse de noite, história de João capítulo 3, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, isto é, mestre, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Nicodemos passa por várias etapas na sua vida. Na primeira etapa, ele procura Jesus à noite. Depois do expediente, não no templo, em algum lugar, achando talvez que não fosse percebido, que não fosse visto. Procura Jesus à noite para não se comprometer com Jesus. Procura Jesus à noite para não ser identificado com Jesus. Procura Jesus à noite para não ser considerado como parte dos que seguiam a Jesus. Mas há um segundo Nicodemos, uma segunda etapa. João capítulo 7, versos 50 a 52, Nicodemos, um deles que antes tinha ido conversar com Jesus, capítulo 3, perguntou-lhes: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Eles responderam: Nicodemos, você porventura também é da Galileia? Examine as escrituras, Nicodemos, e você vai ver que da Galileia não vem nenhum profeta. Nicodemos se compromete com Jesus, mas não dá aquele passo. Ele não se alinha com Jesus. Ele apenas lança uma dúvida, que talvez fosse a sua própria dúvida, e tenta convencer de que Jesus não devia ser morto sem antes ser ouvido. Pelo menos ouvido. Segundo passo. Mas há um terceiro passo, um terceiro momento, quando Nicodemos, Jesus agora morto, verso 39, também como fizera José de Arimateia, foi até a cruz. Não sabemos se já estava lá durante a crucificação, o texto não nos informa, levando consigo, verso 39, 35 quilos de um composto de mirra e aloés. 35 quilos. O homem era rico. O homem era famoso. O homem era, nos dias de hoje, uma celebridade. Mas aqui nós vemos alguém que vai além desses estereótipos para ser um homem generoso. Talvez você diga 35 quilos, porque fazia parte de um processo próximo ao embalsamamento, o corpo era preparado assim, então, por isso, a quantidade era grande, além daquelas porções que as mulheres também compraram e prepararam. A partir daí, então, o corpo de Jesus foi envolvido em lençóis com óleos aromáticos, a maioria providenciada por Nicodemos, para ele ser então sepultado. Que Nicodemos nós somos? Os que procuram a Jesus, mas dizem: olha, não conta para ninguém. Somos, assim, seguidores de Jesus Cristo? Somos aqueles que até acham que Jesus está certo, mas não o seguem? Ou somos como o terceiro Nicodemos, na sua terceira etapa, que não só crê,
mas se envolve ao ponto de dedicar uma parte dos seus bens para que Jesus fosse, na morte, honrado. Penso que boa parte de nós tem uma imagem negativa de Nicodemos. Temos uma positiva de José de Arimateia. Mas nos lembramos quanto a Nicodemos do João capítulo 3. Mas talvez nos esqueçamos de João capítulo 7. E sobretudo não levamos em conta João capítulo 19. Eu tenho que olhar para a história de Nicodemos e me perguntar: em que momento, comparando a minha vida com a de Nicodemos, eu me encontro? Muito possivelmente, aqui entre nós, nos acompanhando à distância também, alguns estão naquela fase apenas da curiosidade sobre Jesus, procurando-o à noite, porque não tem convicção ainda que Ele é o Senhor e o Salvador da sua vida. Ou se tem apenas racionalmente, mas não ao ponto de se identificar. Não importam o que digam sobre os seguidores de Jesus. Você não é o Nicodemos da primeira parte. Você não terá medo de ser identificado como sendo um seguidor de Jesus. Com tudo isso que isto implica. Há muitas pessoas que passam a vida inteira participando dos cultos, mas nunca se apresentam para o batismo. Por algum tipo de atitude que não completa a ordem de Jesus, de que todos aqueles que creem sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você está ainda esperando, procurando Jesus à noite, eu lhe convido para estar com Ele de dia, na praça, onde todo mundo está vendo. Se você é alguém que reconhece que Jesus é o Senhor e o Salvador, mas não o confessa pessoal e publicamente, porque teme as consequências, talvez no trabalho, talvez vai perder uma promoção, talvez não será mais considerado inteligente e competente. Mas a sua escolha não pode ser a multidão. Tem que ser por Jesus. E o meu desejo, então, é que você seja como esse terceiro Nicodemos. Eu não quero nem saber o que o Pilatos vai pensar. Eu não quero nem saber que os membros do Sinédrio vão pensar. Eu agora sigo a Jesus. Eu me arrependo, podemos imaginar, que eu tenha feito isso tão tardiamente. Olha quanto eu perdi, mas antes tarde do que nunca. Agora eu me identifico que quando Nicodemos vai e diz: eu quero participar na morte dele, eu quero bancar a preparação do corpo dele, porque eu amo esse Jesus. Ele não se importou com a opinião de sua família. E no filme, a esposa dele diz: Nicodemos, larga disso, Nicodemos. Olha a sua posição, Nicodemos. Nicodemos, vamos ficar pobres, Nicodemos. Para com isso, Nicodemos. Só um pedacinho. Você vê que é uma tensão, faz parte da natureza cinematográfica. Estamos aqui no plano da imaginação, obviamente. O texto bíblico não diz isso, mas fica claro que ele se dispôs. Se houvesse um preço, no caso dele houve um preço financeiro e eventualmente outro tipo de preço nas suas considerações, ele decidiu
não só amar a Jesus, mas confessar que amava Jesus. Vamos cantar agora.